Glória a Deus. Estamos juntos mais uma vez para seguirmos nesta jornada em seu 8º dia sobre o livro de Ezequiel, o profeta, e suas profecias a respeito de Israel, das nações vizinhas e o juízo do Senhor sobre cada uma delas. Inicialmente, hoje, no capítulo 28, Ezequiel nos fala a respeito de seu oráculo para Tiro. O rei de Tiro, segundo Ezequiel, teria sido acometido por aquilo que convencionou-se chamar de Síndrome de Lúcifer. Ele que em seu grande orgulho disse: "Sou um Deus, sento-me num trono divino no coração do mar." Mas o Senhor faz questão de lembrar Ezequiel que este rei de Tiro é apenas homem, não Deus, embora se considere sábio como um. Este rei de Tiro, segundo a profecia de Ezequiel, o Senhor diz, morrerá de forma vergonhosa nas mãos de estrangeiros. Eu, o Senhor soberano, falei. Então, nos versículos 12 a 19, segue-se com uma descrição que alguns pais da igreja e alguns grupos de teólogos atuais, inclusive, associam-no com Satanás. Interessante notar que, durante esta passagem a respeito do rei de Tiro, a expressão em hebraico utilizada é Najid, líder, usado somente para alguns governantes judeus, para o Messias e para essa descrição de Tiro. Os versículos 12 a 19 são emblemáticos porque falam: você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas, rubi, topázio e esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduziu as cinzas no chão, à vista de todos que observavam. Todos que conheciam estão horrorizados com seu destino, pois você chegou a um terrível fim e não mais existirá. Apesar de esta mensagem ser direcionada ao rei de Tiro, não por acaso alguns associam-no a Satanás, num paralelo a Isaías 14, versículos 4 a 20, que também fazem com que o profeta Isaías, direcionando essa mensagem a um rei humano, também seja compreendido como uma mensagem que diz respeito a Satanás. Mas segue Ezequiel com uma mensagem para Sidom, novamente um julgamento. E encerra o capítulo 28 deixando claro que a promessa do Senhor a Israel é de que ele voltará a viver em sua própria terra, a terra que ele deu a seu servo Jacó. Diz o Senhor: pois eu os reunirei das terras distantes onde os espalhei, e diante das nações do mundo revelarei minha santidade no meio de meu povo. Eles viverão em segurança em Israel, construirão casas e plantarão vinhedos. E quando eu castigar as nações vizinhas,
que os trataram com desprezo. Eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Segue então o capítulo 29 com uma profecia contra o Egito. Egito que não fora digno de confiança. Segundo as palavras do profeta, quando Israel o usou como apoio, você, Egito, rachou e lhe feriu o ombro. Quando Israel colocou sobre você o peso, você desmoronou e o fez machucar as costas. Por isso o soberano trará a espada contra você. Segue ainda no capítulo 30 com essa lamentação sobre o Egito, em que o Senhor diz: chorem e lamentem por esse dia, pois o dia terrível se aproxima, o dia do Senhor. Este conceito de dia do Senhor é um conceito bastante presente no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento traz a ideia de dia do Senhor, grande e terrível, como o dia de julgamento, como o dia de correção de rumos, como o dia de Israel se tornar símbolo do julgamento, do juízo, mas da glória de Deus. Israel sendo reerguido em sua história. Este dia do Senhor estava previsto para ocorrer. Eu, o Senhor, falei, diz o Senhor em sua profecia. E ele mais uma vez diz, eles saberão que eu sou o Senhor. Por várias vezes nessas profecias a respeito de outras nações, nós encontramos essa expressão, eu, o Senhor. Saberão que eu sou o Senhor. Eu, o Senhor, falei. Eu, o Senhor soberano. O Senhor deixa claro que apesar de todo juízo profetizado contra Israel, de todo juízo executado contra Israel, essas nações não tinham feito por sua própria vontade, mas dentro da permissão divina, fazendo parte de um plano divino, não fugindo aos limites deste plano, porque tudo, absolutamente tudo, estaria sob o controle divino dos planos do Senhor para o seu povo. É interessante porque este conceito precisa encontrar guarida na ideia que temos de Deus no governo. Quando pensamos em governo, estamos falando de um ente que executa ações voltadas para o bem comum, através do poder que ele detém. Deus tem poder. Deus tem todo poder e sempre exercerá o seu poder para o bem. Deus é soberano, ou seja, faz-lhe o que lhe apraz. As nações, ainda que executem juízos, ainda que persigam Israel, ainda que condenem Jerusalém, ainda que passem seus povos ao fio da espada, agem sob o governo divino, agem nos estritos limites da permissão do Senhor. Deus declara nestas passagens de Ezequiel que ele não está submetido a essas nações, mas sim elas que estão submetidas a ele. Elas executaram um juízo contra Israel. Elas fizeram parte da execução de uma sentença existente sobre Israel. Mas Israel é o filho. Israel é o escolhido. Israel é o chamado. E essas nações verão a paga de sua falta de misericórdia, de sua crueldade. Não é porque elas executaram um julgamento divino contra Israel que se tornaram boas. O mal é mal, e Israel só recebeu o mal como paga de sua injustiça. Isso não fez de Tiro, Sidom, do Egito, da Babilônia, lugares gloriosos. Na verdade, Israel plantou vento e colheu tempestade. Israel não poderia colher figos se plantou azeitonas.
Deus se volta contra essas nações por sua justiça divina. E isso deixa claro para nós que ainda que vejamos crises pelo mundo, ainda que vivamos em um tempo de pandemia, colapso, crise institucional no Brasil, eu preciso lhe dizer, Deus é soberano e os reinos da terra estão sob seu domínio. Ainda que possamos ver que o mundo jaz no maligno, o Senhor é Senhor de tudo, pois do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, como diz a sua palavra. Nesse momento que vivemos tamanha instabilidade política, institucional no Brasil, creia, o Senhor continua a governar. E como disse Jó, podemos ainda repetir, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que Deus te abençoe.